Lucas Almeida estava parado diante da imensa parede de vidro de sua cobertura nos jardins, observando o movimento frenético de São Paulo lá embaixo. Para o resto do mundo, ele era o epítome do sucesso, um homem que transformou linhas de código em um império financeiro. Mas, naquele momento, o reflexo no vidro mostrava apenas um homem exausto. O brilho das luzes da cidade parecia frio, uma coleção de pontos luminosos que não aqueciam o vazio que sentia no peito. Ele segurava um copo de cristal com um uísque caro, mas o sabor era amargo, assim como a conversa que estava prestes a ter. Antes de mergulharmos nesta jornada de transformação entre dois mundos tão distantes, peço que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum capítulo desta história emocionante que promete tocar o seu coração. A paz de Lucas foi interrompida pelo som agudo dos saltos de Isabela batendo contra o mármore importado. Ela entrou na sala, exalando um perfume francês sufocante, com os olhos fixos na tela de um celular de última geração, sem sequer olhar para o noivo. Ela começou a reclamar sobre o evento beneficente da noite seguinte, questionando se a joalheria já havia entregue o conjunto de esmeraldas que ela pretendia usar para ofuscar as outras convidadas. Lucas a ouvia sem realmente escutar. Para Isabela, a vida era uma vitrine constante onde o valor de uma pessoa era medido pela marca na etiqueta da roupa. Ele tentou argumentar que talvez devessem focar mais no propósito da caridade do que na própria aparência, mas ela apenas soltou uma risada desdenhosa, afirmando que a caridade era apenas uma desculpa elegante para a elite se reunir. Enquanto isso, a quilômetros dali, em um contraste brutal que a cidade de São Paulo insiste em esconder, Maria Souza lutava contra o tempo e a umidade. O som da chuva batendo no telhado de zinco de seu pequeno barraco na favela era um lembrete constante de sua precariedade. Ela não tinha uísque ou mármore, apenas um balde plástico rachado e um pano que já fora uma camiseta, agora gasto de tanto uso. Maria olhou para sua avó, Rosa, que repousava em uma cama improvisada, lutando contra uma tosse crônica que parecia piorar a cada inverno. Maria sabia que não havia mais remédios na prateleira e que a última fatia de pão havia sido dividida no café da manhã. Ela não sentia pena de si mesma. O desespero fora substituído há muito tempo por uma determinação silenciosa e férrea. A jovem de 20 anos vestiu um casaco surrado, cujas costuras estavam abrindo, e amarrou o cabelo com um pedaço de barbante. Ela olhou para o pequeno espelho manchado na parede e viu uma mulher que a vida tentava quebrar, mas que se recusava a se curvar. Maria sabia que a Avenida Paulista estaria cheia de carros de luxo protegidos por vidros blindados e motoristas apressados, que a veriam apenas como um obstáculo ou uma mancha na paisagem urbana. No entanto, ela também sabia que cada centavo era um passo mais perto de salvar sua avó. Com o balde na mão e o coração batendo forte, ela saiu para a noite úmida, pronta para enfrentar a indiferença de uma cidade que brilha para poucos, mas exige o suor de todos. Lucas finalmente decidiu sair para dirigir, precisando de ar, mesmo que esse ar estivesse saturado de poluição e chuva. Ele entrou em seu sedã importado, um casulo de couro e silêncio que o isolava do caos externo. Ao chegar em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade, o sinal ficou vermelho. Do outro lado do para-brisa, sob a luz âmbar dos postes, ele viu uma figura se aproximando entre os carros. Era Maria. Ela não pedia esmola. Ela segurava seu equipamento de limpeza como se fosse uma ferramenta sagrada. Os dois mundos estavam a poucos centímetros de distância, separados apenas por uma camada de vidro temperado que, naquela noite fria, começaria a se tornar transparente de uma maneira que nenhum dos dois jamais poderia imaginar. Lucas observou a técnica da jovem. Ela não limpava o vidro de qualquer jeito. Havia uma precisão quase artística em seus movimentos, uma dedicação que parecia deslocada para alguém que recebia apenas moedas em troca. Ele sentiu uma pontada de curiosidade que não sentia há anos.
Quem era aquela mulher que, apesar da chuva e do desprezo dos outros motoristas, mantinha a coluna ereta e o olhar focado? Maria, por sua vez, nem percebeu quem estava dentro do carro. Para ela, aquele era apenas mais um veículo caro, mais um vidro que refletia a sua própria luta por dignidade em meio ao asfalto molhado de São Paulo. O sinal estava prestes a abrir, mas Lucas sentiu que não podia simplesmente acelerar e deixar aquela cena para trás. Havia algo na expressão de Maria, uma mistura de cansaço e orgulho, que o fez baixar o vidro lateral. O ar frio da rua invadiu a cabine aquecida, trazendo consigo o cheiro da chuva e da realidade que ele tanto tentava evitar. Maria parou, surpresa com o gesto incomum, e seus olhos se encontraram pela primeira vez. Naquele instante, o relógio pareceu parar, e o abismo social que os separava começou a dar lugar a uma conexão humana inesperada, lançando as bases para uma história que desafiaria todas as convenções daquela metrópole implacável. Lucas Almeida encarava Maria através da janela aberta de seu carro, e o silêncio entre eles era preenchido apenas pelo som rítmico dos limpadores de para-brisa e pelo burburinho distante da metrópole. Maria segurava o rodo com firmeza, a água escorrendo por seus dedos gelados, mas ela não desviou o olhar. Havia uma dignidade naquela postura que desarmava a arrogância natural de Lucas. Ele, acostumado a dar ordens e ser obedecido sem questionamentos, sentiu-se subitamente pequeno diante daquela jovem que não possuía nada além de sua própria integridade. "Você faz isso todas as noites, mesmo sob esta tempestade?" perguntou Lucas, sua voz saindo mais suave do que pretendia. Maria deu um passo para trás, limpando o rosto molhado com a manga do casaco surrado. "A chuva não paga as contas, senhor. Na verdade, ela é quem mais suja os vidros. Se eu ficar em casa esperando o sol, minha avó fica sem o remédio dela. O senhor quer que eu limpe o seu vidro, ou vai apenas observar o meu cansaço?" Lucas sentiu o impacto daquelas palavras. "Eu não quis ofender. É que notei como você trabalha. Você não joga apenas água. Você parece se importar com o resultado. Por que tanto esforço por alguns trocados de motoristas que mal olham na sua cara? Porque é a única coisa que eu tenho agora." "Senhor", respondeu Maria, aproximando-se novamente, mas mantendo uma distância segura. "Minha mãe sempre dizia que, se você vai fazer algo, faça com que seja impossível de ignorar, mesmo que seja apenas limpar o vidro de um carro que custa mais do que a minha casa. Eu não limpo vidros por esmola. Eu limpo por profissão." Lucas pegou sua carteira de couro fino no banco do passageiro. Ele hesitou por um segundo, olhando para as notas de alto valor. Ele sabia que, se desse a ela uma nota de R$ 100, resolveria o problema daquela noite, mas não mudaria a trajetória daquela vida. Ele queria entender o que havia por trás daquela resiliência. "Como você se chama?" ele perguntou, guardando a carteira de volta. "Maria, e o sinal vai abrir em 10 segundos, senhor", disse ela, apontando para o semáforo que piscava. "Maria, eu sou o dono daquela torre de vidro no fim desta avenida", Lucas disse apressadamente, sentindo uma urgência estranha. "Eu tenho centenas de funcionários, mas poucos têm o foco que vi em você em 5 minutos. Amanhã, às 9 da manhã, vá até lá. Diga na recepção que tem uma reunião com o CEO." Maria soltou uma risada curta e sem alegria, que soou como um estalo no ar frio. "O senhor está brincando, não está? Olha para mim. Eu cheiro a fumaça de óleo diesel e água de chuva. Se eu pisar naquele mármore, os seus seguranças me colocam para fora antes que eu possa dizer bom dia. Eles não vão tocar em você se você estiver lá, a meu convite", insistiu Lucas, enquanto os carros atrás começavam a buzinar. "Eu não estou oferecendo caridade, Maria. Estou oferecendo uma oportunidade de trabalho honesto em um lugar seco. Você disse que faz o seu melhor. Prove isso para mim, em um ambiente onde seu esforço será valorizado." Maria olhou para o cartão que Lucas estendeu pela janela. O papel era grosso, com letras em relevo dourado.
Ela o pegou com as pontas dos dedos, protegendo-o da chuva sob sua jaqueta. O semáforo ficou verde, e o som das buzinas tornou-se ensurdecedor. 9 horas. Maria, não se atrase, disse Lucas, antes de fechar o vidro e acelerar, deixando para trás a jovem parada no meio do asfalto molhado, segurando aquele pequeno pedaço de papel como se fosse um talismã ou uma sentença. Ela ficou observando as luzes traseiras do carro desaparecendo na neblina de São Paulo. Por um momento, a fome e o frio pareceram secundários diante da dúvida que martelava em sua mente: seria aquele homem um louco, um salvador, ou apenas mais um rico entediado, brincando com o destino de quem não tem nada? Ela guardou o cartão no bolso mais profundo e voltou para a calçada, o coração batendo em um ritmo que ela não sentia há muito tempo, o ritmo da esperança, misturado ao medo absoluto do desconhecido. Maria caminhou em direção à imensa torre de vidro da Almeida Fintech, com o coração martelando contra as costelas. O sol da manhã em São Paulo não trazia calor, apenas uma luz crua que revelava cada remendo em sua calça e cada mancha em seus sapatos velhos. Ela havia passado a noite em claro, lavando sua única blusa branca no tanque e secando-a atrás da geladeira. Ao chegar diante das portas automáticas de vidro, ela hesitou. Seu reflexo, pálido e cansado, contrastava com os executivos que passavam por ela falando em termos técnicos e segurando copos de café caros. Para aquelas pessoas, Maria ainda era a garota do sinal, uma mancha na paisagem urbana que eles preferiam ignorar. Ao entrar no hall, o ar-condicionado a atingiu como uma lufada de gelo. O chão de mármore brilhava tanto que ela sentiu medo de caminhar sobre ele. Quando se aproximou do balcão de mármore negro da recepção, a recepcionista, uma mulher com um coque impecável e olhar gélido, nem sequer levantou a cabeça de imediato. "Posso ajudar?", perguntou a recepcionista, finalmente olhando para Maria com uma sobrancelha erguida, sem esconder o julgamento. Eu tenho uma reunião com o senhor Lucas Almeida. Ele me deu este cartão ontem", disse Maria, com a voz falhando, estendendo o pedaço de papel agora levemente amassado. A recepcionista pegou o cartão com a ponta dos dedos, como se temesse se contaminar, antes que pudesse responder. O som de saltos altos e o cheiro de um perfume floral intenso anunciaram a chegada de Isabela. Ela vinha acompanhada de uma assistente, discutindo detalhes de um evento de gala, mas parou abruptamente ao ver Maria no balcão. "Mas o que é isso?", exclamou Isabela, medindo Maria da cabeça aos pés, com um olhar de puro nojo. "O que essa pessoa está fazendo aqui na recepção principal? Deixaram os mendigos entrarem pela porta da frente agora." Maria sentiu o sangue subir ao rosto. "Eu não sou mendiga. O senhor Lucas me convidou para estar aqui." Isabela soltou uma risada estridente que ecoou pelo hall. "Lucas convidou você, minha querida. O meu noivo deve ter tido um momento de caridade mal interpretado. Ele adora ajudar os desfavorecidos, mas ele não traz o lixo para dentro de casa. Recepcionista, por favor, chame a segurança. Essa garota está incomodando os clientes e sujando o nosso ambiente." "Eu não estou incomodando ninguém", rebateu Maria, recuperando a postura firme que usava nas ruas. "Ele me disse 9 horas, e são 9 horas. Escute aqui, garotinha." Isabela deu um passo à frente, diminuindo a distância, o rosto retorcido em uma máscara de arrogância. "Existem lugares para gente como você. Você pertence ao asfalto, ao cheiro de fumaça e à lama. Aqui é um lugar de negócios, de gente que move o mundo. Você não passa de uma oportunista tentando tirar proveito de um homem de bom coração. Suma daqui, antes que eu mesma faça você se arrepender de ter nascido." A humilhação ardeu como fogo, e Maria sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Ela deu um passo para trás, pronta para fugir daquele palácio de vidro e voltar para a segurança de sua favela, quando uma voz firme e profunda ecoou do alto da escada rolante. "O que está acontecendo aqui?"
Lucas descia a escada, vestindo um terno sob medida que exalava poder. Seu olhar passou rapidamente pela recepcionista nervosa, pela fúria de Isabela, e parou na figura encolhida, mas ainda altiva, de Maria. Lucas, graças a Deus, disse Isabela, mudando instantaneamente o tom para uma voz doce e manhosa. Essa menina de rua entrou aqui e está causando uma cena horrível. Eu estava apenas pedindo aos seguranças que a retirassem para proteger a imagem da empresa. Lucas ignorou a noiva completamente. Ele caminhou até Maria e, para o choque de todos no hall, estendeu a mão para ela. Maria, você veio e chegou exatamente no horário. Peço desculpas pela recepção. Algumas pessoas aqui ainda não aprenderam que o valor de alguém não está no que ela veste, mas no que ela entrega. Ele olhou friamente para a recepcionista. Maria é minha convidada pessoal e, a partir de hoje, faz parte da nossa equipe. Da próxima vez que ela chegar, ela deve ser tratada com a mesma deferência que eu recebo. Fui claro. A recepcionista assentiu rapidamente, gaguejando um pedido de desculpas. Isabela, no entanto, estava lívida. Equipe Lucas, você perdeu o juízo. Você vai colocar essa criatura para trabalhar conosco. O que as pessoas vão dizer? As pessoas vão dizer que a Almeida Fintech valoriza a competência e a garra. Isabela, respondeu Lucas, sem olhar para trás. Maria, venha comigo. Vamos subir para o meu escritório. Temos muito o que conversar sobre suas novas funções. Enquanto entravam no elevador privativo, Maria olhou para Isabela através das portas de vidro que se fechavam. Ela viu o ódio nos olhos da outra mulher, mas também viu algo novo no reflexo do espelho ela mesma. Não mais como a menina invisível do sinal, mas como alguém que acabara de cruzar a fronteira de um mundo que nunca pensou pertencer. Obrigada, Sr. Lucas, sussurrou ela quando o elevador começou a subir. Não me agradeça ainda, Maria, disse Lucas, olhando para os números que subiam. O trabalho será duro, mas eu vi como você limpava aquele vidro ontem à noite. Se você trouxer metade daquela dedicação para cá, este império de vidro será pequeno demais para o seu talento. O escritório de Lucas, no 30º andar, era um santuário de tecnologia e minimalismo. Paredes de vidro fundiam o céu de São Paulo com o ambiente interno, e Maria sentiu que, pela primeira vez, não estava do lado de fora, olhando para o luxo, mas dentro dele. Lucas indicou uma cadeira de couro e sentou-se à sua frente, não como um carrasco, mas como um mentor. Maria, eu não te trouxe aqui para ser apenas uma faxineira comum. Eu tenho centenas de pessoas que podem limpar este chão. Eu te trouxe porque vi como você observa as coisas. Quero que você cuide da organização do meu setor criativo. Quero alguém com olhos frescos, alguém que saiba que cada detalhe importa para o resultado final. Maria assentiu, ainda processando a magnitude da mudança. Eu farei o meu melhor, Sr. Lucas. Só peço paciência. Eu sei trabalhar duro, mas este mundo, as máquinas, o jeito que as pessoas falam, é tudo muito novo. O esforço eu já sei que você tem, o resto você aprende. Ele respondeu com um meio sorriso. Nas semanas seguintes, Maria tornou-se uma presença silenciosa, mas indispensável, enquanto organizava as salas de reunião e limpava as mesas de vidro dos designers. Ela não apenas movia objetos, ela observava. Ela via como as cores se misturavam nas telas, como as texturas dos tecidos nos projetos de branding eram escolhidas e, principalmente, o que era descartado. Em uma noite de quarta-feira, após todos terem saído, Maria estava limpando a sala de projetos especiais. No lixo, ela encontrou vários esboços de uma campanha de moda para o lançamento de um novo cartão de crédito de luxo. Os desenhos eram técnicos, frios, sem vida. Maria, que desde criança desenhava nos versos de panfletos de supermercado, sentiu uma coceira nas mãos. Ela pegou um lápis grafite esquecido sobre a mesa e,
no verso de um cronograma impresso. Começou a esboçar. Ela não desenhou modelos magras e sem expressão. Ela desenhou o movimento das saias ao vento da favela, a geometria das construções sobrepostas, o brilho do sol refletido nas poças de água da chuva sobre o asfalto. Era uma moda urbana, vibrante, visceral. No dia seguinte, Lucas entrou na sala mais cedo e encontrou o papel sobre a mesa. Ele ficou paralisado. Quem deixou isso aqui? Ele perguntou para o seu assistente, que acabara de chegar. Não sei, senhor. Deve ter sido algum estagiário esquecido. Lucas sabia que não. Aquelas linhas tinham a mesma força que ele vira nos olhos de Maria naquela noite sob a chuva. Ele a chamou em sua sala imediatamente. Maria, seja sincera comigo. Foi você quem desenhou isso. Maria baixou a cabeça, sentindo o medo de ser demitida por mexer no que não devia. Desculpe, senhor Lucas. Eu vi os papéis no lixo e achei que os desenhos de lá estavam tristes. Eu só queria colocar um pouco de cor, mesmo sendo só no lápis. Lucas levantou-se e caminhou até ela, segurando o papel como se fosse um tesouro. Tristes, Maria. Esses profissionais estudaram na Europa e não têm metade da alma que você colocou neste rascunho. Você não entende. Não é você tem um dom. Nesse momento, a porta se abriu abruptamente. Isabela entrou, ignorando a secretária. Ela viu Maria e o desenho na mão de Lucas. Ainda com essa garota aqui, Lucas. E o que é esse lixo na sua mão? Algum desenho de criança que ela trouxe da favela. Lucas olhou para Isabela e depois para Maria. O contraste nunca fora tão óbvio. Não. Isabela, isso não é lixo. Isso é o futuro da nossa próxima campanha. Algo que você, com toda a sua futilidade, nunca seria capaz de criar. Isabela bufou, o rosto vermelho de ódio. Você está louco. Você vai preferir os rabiscos de uma limpadora de vidros aos meus conselhos de estilo. Eu sou a sua noiva. Talvez por pouco tempo. Isabela, Lucas disse em um tom perigosamente baixo. Maria, esqueça o espanador por hoje. Eu vou te levar para conhecer o nosso diretor de arte. De hoje em diante, você não limpa mais o vidro. Você vai ser a razão pela qual as pessoas param para olhar através dele. Maria sentiu uma lágrima escapar. O mundo não era mais apenas uma vitrine borrada pela chuva. Agora, ela era a artista segurando o pincel. Maria entrou na sala de criação como se estivesse pisando em solo sagrado. O diretor de arte, um homem excêntrico chamado Ricardo, olhou para os esboços dela com uma lupa, enquanto Lucas observava em silêncio. A atmosfera estava carregada. Os outros designers, formados em universidades de elite, cochichavam nos cantos, lançando olhares de desdém para a jovem de roupas simples que acabara de ser promovida de faxineira a consultora criativa. Isso é cru. É real, disse Ricardo, finalmente levantando os olhos. Maria, esses traços sobre o reflexo da garoa no asfalto. De onde veio essa ideia? Veio de onde eu venho, senhor, respondeu Maria, com a voz ganhando uma firmeza que ela mesma desconhecia. Onde eu moro, a gente não tem luzes de neon perfeitas. A gente tem o brilho do sol batendo no zinco e o colorido das roupas secando no varal. Eu só desenhei o que vejo todo dia. Lucas sorriu, sentindo um orgulho que nunca sentira por nenhum projeto financeiro. Ricardo, quero que Maria lidere o conceito visual da coleção Reflexos Urbanos. Ela terá o suporte técnico, mas a alma do projeto é dela. No entanto, a ascensão de Maria não passaria impune. Isabela, sentindo-se humilhada e ameaçada, começou a articular um plano para destruir a reputação da jovem. Ela sabia que Maria guardava seus pertences em um armário simples na área de serviço da empresa. Em uma tarde, aproveitando-se da ausência de todos, Isabela entrou na sala de Lucas e pegou um protótipo de um relógio inteligente cravejado de diamantes, uma peça única avaliada em milhares de dólares. No dia seguinte, o caos se instalou na Almeida Fintech. O protótipo sumiu, gritava o chefe de segurança.
Lucas estava em sua sala, preocupado, quando Isabela entrou, fingindo estar em choque. Lucas, eu não queria dizer nada, mas vi a Maria saindo da sua sala ontem com uma expressão muito estranha, disse Isabela, com uma voz de falsa preocupação. Sabe como é essa gente? A tentação deve ter sido grande demais. Ela nunca viu nada parecido na vida. Lucas sentiu um nó no estômago. Eu não acredito que a Maria faria isso, Isabela. Então por que não revistamos o armário dela? Desafiou Isabela. Se ela for inocente, não terá nada a temer, certo? Mas se eu estiver certa, você vai admitir que eu sempre tive razão sobre essa garota. Relutante, Lucas convocou Maria e os seguranças. Maria estava pálida. Eu não peguei nada, senhor Lucas. Eu juro pela vida da minha avó. Os seguranças abriram o armário de Maria, entre seu balde de limpeza, que ela ainda guardava como lembrança, e seus cadernos de desenho. Algo brilhou. Um segurança enfiou a mão no fundo e puxou o relógio de diamantes envolto em um pano sujo. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Isabela soltou um suspiro triunfante. Aí está, a ladra que você trouxe para dentro da nossa empresa. Lucas, o que você tem a dizer agora? Maria olhou para o relógio e depois para Lucas, com lágrimas transbordando. Eu não sei como isso foi parar aí. Eu nunca vi esse relógio. Alguém colocou lá para me culpar. Lucas olhou para o relógio, depois para a expressão de pânico de Maria e, finalmente, para o sorriso contido de Isabela. Algo não se encaixava. Lucas era um homem de lógica, e ele sabia que Maria jamais envolveria o relógio em um pano sujo, se soubesse o seu valor. Segurança, disse Lucas, com a voz gélida. Levem as imagens das câmeras do corredor das últimas 12 horas para a minha sala. Agora. Isabela empalideceu por um instante. Lucas, para que isso, a prova está aqui. Demita essa garota, e vamos acabar com esse pesadelo. Não, Isabela. Lucas respondeu, caminhando até ela. O verdadeiro pesadelo é alguém tentar destruir o futuro de uma pessoa por pura inveja. Se as câmeras mostrarem Maria entrando na minha sala, eu a entrego à polícia. Mas se as câmeras mostrarem outra pessoa... Ele não terminou a frase. O clima na empresa mudou instantaneamente. Maria sentia que o chão sob seus pés estava prestes a abrir. Mas ela manteve o olhar fixo em Lucas, implorando silenciosamente para que ele confiasse na alma que ele mesmo vira através daquele vidro sujo, na Avenida Paulista. As portas da sala de monitoramento se fecharam, deixando apenas Lucas, Isabela e o chefe de segurança em um silêncio cortante. Isabela tentava manter a postura, mas suas mãos tremiam levemente enquanto as imagens começavam a rodar no imenso monitor de alta definição. O vídeo avançou rapidamente até as 18 horas do dia anterior. Pare o vídeo, ordenou Lucas, sua voz soando como um trovão contido. Na tela, uma figura esguia apareceu sorrateiramente no corredor. Não era Maria. Era Isabela. Ela olhou para os lados, entrou na sala privativa de Lucas e, minutos depois, saiu escondendo algo sob o xale de grife. A câmera seguinte a flagrou entrando na área de serviço, onde os armários dos funcionários ficavam, e saindo rapidamente com um sorriso cínico nos lábios. Lucas desligou o monitor com um golpe seco. Ele se virou para Isabela, e o olhar que lançou a ela foi de um desprezo tão profundo que ela recuou até bater na parede. Lucas, eu fiz isso por nós. Eu queria te mostrar que essa garota não pertence ao nosso mundo. Ela está roubando a sua atenção, o seu tempo, gaguejou Isabela, as lágrimas de crocodilo começando a cair. Você não fez por nós, Isabela. Você fez por você, pela sua vaidade doentia e pela sua incapacidade de ver alguém brilhar sem tentar apagar a luz, disse Lucas, caminhando até a porta e abrindo-a escancaradamente. Acabou. O noivado, os investimentos na sua carreira, tudo. Saia da minha empresa agora antes que eu chame a polícia para registrar o flagrante de calúnia
E furto qualificado. Isabela tentou gritar, mas o olhar gélido dos seguranças a silenciou. Ela saiu humilhada, sob os olhares de todos os funcionários que antes a temiam. Lucas caminhou até a área de criação, onde Maria estava sentada em um banco, de cabeça baixa, soluçando silenciosamente. Ele se ajoelhou à frente dela, ignorando todos ao redor. Maria, olhe para mim, ele pediu gentilmente. Quando ela levantou os olhos vermelhos, ele completou: eu sinto muito. Eu nunca deveria ter permitido que alguém como ela chegasse perto de você. A verdade apareceu. Você está livre de qualquer suspeita. Maria respirou fundo, um misto de alívio e exaustão a dominando. Eu achei que ia perder tudo. Senhor Lucas, eu achei que ia voltar para o sinal e que ninguém nunca mais ia acreditar em mim. Pelo contrário, Lucas disse, levantando-se e estendendo a mão para ajudá-la a levantar. A partir de agora, você não é mais apenas uma consultora. Eu quero que você assine um contrato oficial como chefe de conceito visual da nossa nova marca. E tem mais hoje à noite. Teremos o jantar com os investidores internacionais. Eu quero que você vá, não como minha funcionária, mas como minha convidada de honra. Maria olhou para suas mãos, ainda marcadas pelo trabalho pesado, e depois para Lucas. Eu não tenho roupas para um jantar assim. Senhor, eu não sei como me comportar em lugares de luxo. Lucas sorriu, um sorriso verdadeiro e caloroso. Você não precisa de roupas de luxo para ser importante, Maria. Mas, se isso te preocupa, nós vamos resolver. Quero que você desenhe o seu próprio vestido. Use os tecidos que quiser do nosso estoque de protótipos. Mostre a eles a viagem da favela ao topo, através da sua arte. Naquela tarde, a empresa parou para ver Maria trabalhar. Ela pegou um tecido de seda pura, em tom de azul profundo, que lembrava o céu de São Paulo após a chuva, e começou a moldá-lo com as próprias mãos. Ela não usou moldes prontos. Ela seguiu as linhas do seu próprio corpo e da sua história. Quando a noite caiu, a transformação estava completa. Maria entrou no salão do hotel mais luxuoso da cidade, usando um vestido que era uma obra de arte elegante, mas com detalhes que lembravam o brilho das luzes da cidade, refletidas no asfalto molhado. Ela caminhava com uma graça natural, a cabeça erguida, os olhos brilhando com a força de quem atravessou o deserto e encontrou o oásis. Lucas a esperava na entrada. Ele estava impecável, mas seus olhos só tinham lugar para ela. Você está magnífica, Maria, pronta para conquistar o mundo. Maria sorriu, segurando o braço de Lucas com confiança. O mundo eu não sei, mas o meu destino eu já conquistei. O salão do Hotel Fasano brilhava sob a luz de candelabros de cristal, mas o brilho mais intenso vinha do olhar de Maria, enquanto ela caminhava ao lado de Lucas. Os investidores, homens e mulheres de negócios vindos de Nova York e Londres, pararam suas conversas. Eles esperavam ver uma modelo ou uma herdeira, mas encontraram algo muito mais magnético, uma mulher que carregava a história de uma metrópole em cada detalhe de seu vestido azul profundo. Senhores, anunciou Lucas, sua voz ecoando com autoridade e um toque de orgulho que ele não conseguia esconder. Esta é Maria Souza, a mente criativa por trás da nossa nova identidade visual. O que vocês verão hoje não é apenas marketing, é a alma de São Paulo, traduzida em design. Um dos investidores, um homem de meia idade com olhar cético chamado Mr. Henderson, ajustou os óculos e analisou Maria de cima a baixo. Muito impressionante, senhor Almeida, mas design é estética, negócios são números e funcionalidade. Como essa alma vai se traduzir em um produto tecnológico que as pessoas realmente queiram usar? Maria sentiu um frio na barriga, mas lembrou-se das noites em que precisava convencer motoristas apressados a deixá-la limpar o vidro em apenas 30 segundos. Ela deu um passo à frente, aproximando-se da tela de projeção onde o protótipo do novo aplicativo e do relógio inteligente estava exibido.
Mister Henderson, começou Maria, sua voz firme apesar do nervosismo. O senhor vê este relógio? Ele é feito de titânio e diamante. É frio. O que eu fiz foi trazer o calor das ruas para dentro dele. O senhor sabe por que as pessoas param para olhar o reflexo do sol em uma poça de água suja? Porque o contraste entre o brilho e a lama é o que nos faz sentir vivos. O meu design usa padrões fractais baseados na arquitetura das favelas e no reflexo da garoa no asfalto. Ele não é apenas bonito, ele é reconhecível. Ele traz pertencimento para quem tem muito e aspiração para quem não tem nada. Nesse momento, um problema técnico surgiu. A tela de projeção falhou e o protótipo digital que deveria mostrar as animações de interface de Maria desapareceu, deixando a sala no escuro por alguns segundos. Os investidores começaram a murmurar. Lucas fez menção de chamar a equipe técnica, mas Maria o impediu com um gesto suave. Ela pegou uma lanterna de LED que um dos garçons usava e a posicionou sob um copo de água mineral sobre a mesa de cristal. A luz atravessou a água e projetou padrões ondulantes e brilhantes no teto escuro do salão. Vejam, disse Maria, apontando para as sombras e luzes que dançavam acima deles. Isso é o que eu chamo de interface líquida. No escuro da crise, a luz encontra um caminho através das imperfeições. O meu projeto não precisa de telas perfeitas para ser entendido. Ele é orgânico. Mesmo que o sistema falhe, a essência permanece. É assim que sobrevivemos na rua. E é assim que a sua marca vai sobreviver no mercado, sendo adaptável e humana. Houve um silêncio absoluto. Mr. Henderson levantou-se lentamente e começou a aplaudir. Logo, todo o salão estava de pé. Lucas olhou para Maria com uma admiração que transcendia os negócios. Ele percebeu que não tinha apenas mudado a vida dela. Ela tinha dado um novo propósito a dele. Você é brilhante, Maria, sussurrou Lucas, aproximando-se dela enquanto os investidores se aglomeravam para cumprimentá-la. Você transformou uma falha técnica em uma lição de vida. Eu apenas fiz o que aprendi no sinal. Lucas, respondeu ela, sorrindo com os olhos marejados. Quando as luzes apagam, a gente precisa brilhar por conta própria. A noite foi um triunfo absoluto. Contratos foram assinados e Maria foi a estrela absoluta. Porém, ao final do jantar, enquanto caminhavam para o carro, Lucas percebeu que Maria parecia distraída, olhando para as ruas molhadas de São Paulo, que agora passavam rápidas pela janela do carro blindado. O que foi? Maria, você deveria estar comemorando, disse ele, pegando a mão dela com delicadeza. Eu estou feliz, Lucas, mas eu vi um grupo de garotos limpando vidros no cruzamento lá atrás, disse ela, com a voz embargada. Eu tenho esse vestido, esse sucesso, mas eles ainda estão lá fora. Eu não posso simplesmente fechar o vidro e fingir que não os vejo. Lucas olhou para ela e entendeu que a jornada de Maria estava apenas começando. Ela não queria apenas o topo. Ela queria construir uma escada para que outros pudessem subir com ela. A manhã seguinte ao triunfo no Hotel Fasano trouxe uma luz diferente para o escritório da Almeida Fintech. Maria não estava mais com o vestido de seda azul. Ela vestia um conjunto social elegante, mas discreto, que ela mesma havia ajustado, enquanto Lucas revisava os contratos milionários assinados com os investidores estrangeiros. Maria entrou em sua sala com uma pasta de couro que continha não apenas desenhos, mas números e um plano estruturado. Lucas, o sucesso de ontem me deu uma clareza que eu não tinha antes. Começou ela, sentando-se diante da mesa de vidro que um dia ela mesma limpou. Aqueles investidores ficaram fascinados com a alma do meu design, porque ela é real. Mas essa alma vem de um lugar de dor e de falta de oportunidade. Eu não quero ser apenas a exceção que deu certo. Eu quero que a nossa empresa crie uma fundação, a Fundação Reflexos. Lucas arqueou as sobrancelhas, surpreso com a iniciativa. Uma fundação, Maria. Isso é um passo enorme.
O conselho administrativo já está nervoso com as mudanças estéticas que fizemos. Eles querem ver o retorno sobre o investimento, não filantropia pesada. Não é filantropia, Lucas, é investimento humano, rebateu Maria, abrindo a pasta. Eu quero criar um centro de capacitação tecnológica e design dentro da favela. Vamos recrutar jovens que hoje estão nos sinais limpando vidros. Eles têm a agilidade, a resiliência e o olhar aguçado que o mercado corporativo perdeu. Vamos dar a eles as ferramentas que você me deu. Lucas suspirou, passando a mão pelo rosto. Ele admirava a coragem dela, mas conhecia os tubarões que se sentavam à mesa da diretoria. Maria, eu te apoio totalmente, mas você precisa entender que para eles, cada centavo gasto precisa gerar lucro. Eles vão ver isso como um gasto desnecessário. Então vamos mostrar a eles que talento bruto é o maior ativo que existe, disse ela, com os olhos brilhando de convicção. Eu quero apresentar esse projeto na reunião de diretoria de hoje à tarde. A reunião foi tensa. 10 homens de terno cinza olhavam para Maria com uma mistura de condescendência e desconfiança. O vice-presidente da empresa, Dr. Roberto, um homem que acreditava apenas em algoritmos e planilhas, foi o primeiro a se manifestar. Senhorita Souza, apreciamos sua contribuição criativa, disse ele, com um tom de voz que beirava o insulto. Mas sugerir que gastemos milhões para treinar meninos de rua em design de alta tecnologia é, no mínimo, ingênuo. Eles não têm a base educacional, não têm a disciplina. Seria como jogar dinheiro no asfalto molhado. Maria levantou-se lentamente. Ela caminhou até a janela da sala de reuniões, que dava vista para a movimentada Avenida Paulista. Doutor Roberto, o senhor sabe quanto tempo um jovem no sinal tem para convencer um motorista a não fechar o vidro 30 segundos. Nesses 30 segundos, ele faz uma análise de mercado, avalia o perfil do cliente e decide a melhor abordagem. Isso é marketing puro. Eles têm uma disciplina que o senhor não imagina, porque a disciplina deles é ditada pela fome. Ela voltou para a mesa e encarou cada um dos diretores. Eu era uma dessas pessoas há poucos meses. Se o senhor Lucas tivesse pensado como o senhor, a Almeida Fintech hoje estaria apresentando mais do mesmo, e os investidores de ontem teriam ido embora para a concorrência. Eu sou a prova viva de que o talento está em todo lugar, mas a oportunidade não. Lucas interveio, sua voz cortando o silêncio que se seguiu. Eu estou colocando o meu bônus anual como garantia para o primeiro ano da Fundação Reflexos. Se os resultados de inovação não subirem em 15% com os novos talentos que trouxermos, eu arco com o prejuízo pessoalmente. Os diretores se entreolharam, mudando a postura. O risco agora não era mais deles. Doutor, Roberto limpou a garganta, desconcertado. Bom, se o CEO está disposto a arriscar o próprio capital, podemos fazer um teste piloto. Ao saírem da sala, Maria sentiu um peso sair de seus ombros, mas Lucas a segurou pelo braço no corredor vazio. Você percebeu o que acabou de fazer, não é? Você não apenas garantiu o seu futuro. Maria, você abriu uma porta que estava trancada há décadas nesta cidade. Nós abrimos. Lucas, corrigiu ela, aproximando-se dele. A tensão profissional deu lugar a algo mais profundo, um silêncio carregado de uma eletricidade que ambos tentavam ignorar desde a primeira noite sob a chuva. Obrigada por confiar em mim quando eu era apenas uma mancha no seu para-brisa. Lucas tocou o rosto de Maria com uma ternura que ele nunca demonstrou a ninguém. Você nunca foi uma mancha, Maria. Você foi a luz que me fez enxergar que eu estava vivendo no escuro. Eles estavam prestes a selar aquele momento com um beijo quando o celular de Maria tocou. Era da farmácia da favela. Sua avó, Rosa, havia passado mal e sido levada às pressas para o hospital público local. O mundo de luxo desapareceu instantaneamente, e o medo familiar da perda voltou a assombrar o coração de Maria.
O som do telefone parecia um estilhaço de vidro cortando a euforia da vitória na sala de reuniões. Maria empalideceu. Suas mãos começaram a tremer e a pasta de couro, símbolo de sua nova vida executiva, quase escorregou para o chão. Lucas, percebendo a mudança instantânea no semblante dela, segurou seus ombros com firmeza. É a minha avó, Lucas. A vizinha disse que ela desmaiou. Estão levando ela para o hospital das clínicas. Mas o atendimento lá é uma espera sem fim. A voz de Maria saiu embargada, carregada do desespero de quem conhece bem a precariedade da saúde pública. Respira, Maria. Eu estou com você. Não vamos esperar por nada, Lucas disse, já pegando as chaves do carro e sinalizando para o seu segurança pessoal. O trajeto até o hospital foi um borrão de luzes e sirenes. Lucas não usou apenas o motor potente de seu carro, mas sua rede de contatos. Enquanto dirigia, ele fez 3 ligações rápidas. Quando chegaram à emergência, não encontraram a fila de espera interminável que Maria tanto temia. Uma equipe médica particular, acionada por Lucas, já aguardava na porta, pronta para transferir Dona Rosa para uma das melhores unidades de tratamento intensivo da cidade. Maria observava tudo em choque. Há poucos meses, ela teria passado horas sentada em um banco de plástico frio, rezando por um milagre. Agora, o milagre tinha nome, sobrenome, e estava ao seu lado, segurando sua mão no corredor asséptico do hospital particular. Eu não posso aceitar isso, Lucas. Os custos, a transferência, é demais, sussurrou Maria, vendo a avó ser levada para uma suíte de alta tecnologia. Lucas parou na frente dela, bloqueando o corredor. Maria, olhe para mim. O que eu tenho não faz sentido se eu não puder proteger o que é importante para as pessoas que eu amo. Sua avó é a razão de você ter lutado tanto no sinal. Ela faz parte da sua história. E agora, faz parte da minha também. Não é sobre dinheiro, é sobre tempo. E tempo é a única coisa que não podemos comprar de volta se perdermos. As horas que se seguiram foram de angústia. Maria ficou sentada na poltrona da UTI, observando o monitor cardíaco da avó. Lucas não saiu do seu lado. Ele desmarcou reuniões, ignorou chamadas de investidores e buscou café em copos de plástico, sentando-se no chão ao lado dela, quando ela não aguentava mais ficar de pé. Sabe, Lucas, começou Maria, com a voz baixa para não acordar Dona Rosa. Eu sempre achei que os homens como você eram blindados, que o vidro dos seus carros era para nos manter fora, mas também para manter os sentimentos lá dentro. Eu também achava, confessou Lucas, encostando a cabeça na parede fria, até que uma garota com um rodo na mão decidiu limpar a sujeira que estava na minha alma. Eu tinha tudo, Maria, mas eu não tinha ninguém por quem valesse a pena cancelar uma reunião de diretoria. Hoje, eu percebi que prefiro perder milhões do que ver você sofrer por um segundo. Dona Rosa abriu os olhos lentamente naquela madrugada. Ela viu a neta, agora vestida como uma princesa moderna, e viu o homem de terno sentado no chão, vigiando o seu sono. Um sorriso fraco surgiu em seus lábios secos. Maria, minha pequena designer, sussurrou a idosa. Eu disse que o vidro ia brilhar. Maria chorou de alívio, abraçando a avó com cuidado. Naquela noite, no silêncio do hospital, a barreira entre o Trieu-Fu e a garota da favela desapareceu por completo. Não havia mais patrão e empregada, investidor e talento. Havia apenas 2 seres humanos que encontraram um no outro o que o mundo tentou lhes negar a verdade. Lucas aproximou-se da cama e pegou a mão de Dona Rosa. A senhora descansou. Dona Rosa, porque assim que a senhora sair daqui, tem uma casa nova esperando pela senhora. Uma casa com janelas grandes, onde a senhora vai poder ver o sol sem se preocupar com a goteira no telhado. Maria olhou para Lucas, e naquele momento, sem palavras, ela soube que o contrato mais importante de sua vida não foi assinado com os investidores, mas com o coração daquele homem que aprendeu a abrir o vidro para a vida entrar.
O sol da manhã de sábado brilhava intensamente sobre a fachada de vidro e aço da nova sede da Fundação Reflexos, localizada estrategicamente na fronteira entre o centro financeiro e uma das maiores comunidades de São Paulo. Maria estava parada diante do palco, observando os últimos preparativos. O logotipo da fundação, um prisma que transformava a luz em cores vibrantes, reluzia sob a luz do dia. Ela não era mais a garota assustada no sinal. Ela era a esperança de centenas de jovens que faziam fila do lado de fora, esperando pela abertura das inscrições para os cursos de design e tecnologia. "Está nervosa?" perguntou Lucas, aproximando-se por trás e colocando as mãos em seus ombros. Ele vestia uma camiseta polo com o emblema da fundação, tendo abandonado o terno rígido para aquele dia especial. "Meu coração parece que vai sair pela boca, Lucas, ver esses meninos lá fora. É como olhar para o meu próprio passado, mas eu sinto que algo está errado. O sistema de som e os tablets de demonstração estão falhando desde cedo", confessou Maria, com um vinco de preocupação na testa. O que Maria não sabia era que, a poucos metros dali, em um carro estacionado com vidros escuros, Isabela observava tudo com um tablet nas mãos, após ser expulsa da vida de Lucas. Ela gastou o que lhe restava contratando um hacker para sabotar o evento inaugural. O plano era simples: desativar a rede elétrica e projetar mensagens ofensivas nas telas gigantes durante o discurso de Maria, humilhando-a diante da imprensa internacional. "Agora", sussurrou Isabela, apertando um comando na tela. Instantaneamente, as luzes da fundação piscaram e se apagaram. Os microfones emitiram um ruído ensurdecedor e as telas, que deveriam mostrar os projetos dos alunos, ficaram pretas por um segundo, antes de começarem a exibir palavras de baixo calão e imagens distorcidas da favela. O público murmurou, confuso. Os investidores começaram a se olhar, desconfortáveis. "Maria, o que é isso? Hackearam o sistema", gritou Ricardo, o diretor de arte, correndo pelo palco. Lucas fez menção de chamar a segurança, mas Maria, em um lampejo de rapidez mental, que só quem sobreviveu às ruas possui, correu até o gerador manual de emergência que ficava no canto do palco, uma peça que ela mesma insistiu em instalar. Ela puxou a alavanca, cortando a conexão com a rede externa e forçando o sistema a rodar em modo analógico. As telas ofensivas apagaram-se. Maria subiu no palco, sem microfone, e usou a potência de sua voz, moldada pelos gritos entre os carros na Avenida Paulista. "Silêncio, por favor", ela gritou, e o auditório calou-se instantaneamente. "O que vocês acabaram de ver é exatamente o que o mundo tenta fazer conosco todos os dias. Eles tentam projetar imagens feias sobre nós. Tentam nos desligar quando estamos prestes a brilhar. Alguém tentou sabotar este momento porque tem medo do poder que nasce quando a favela e a tecnologia se encontram." Ela pegou um balde de água e um pano que estavam próximos para a limpeza do palco e jogou a água sobre uma placa de vidro temperado que fazia parte da decoração. Ela pegou o rodo e, com um movimento firme e elegante, limpou o vidro. "Vejam", disse ela, apontando para o vidro agora transparente, revelando os jovens lá fora através da janela. "Eles podem tentar sujar a nossa imagem, mas nós sabemos como limpar. Nós sabemos como transformar o caos em clareza. A sabotagem falhou porque a nossa base não é feita de fios elétricos, é feita de resiliência humana." Os aplausos começaram baixos e logo se tornaram uma ovação de pé. Os investidores, impressionados com a presença de espírito de Maria, começaram a tuitar sobre a liderança inabalável da nova diretora. Enquanto isso, os seguranças de Lucas, que já estavam rastreando o sinal de interferência, cercaram o carro de Isabela. Ela foi levada para a delegacia sob custódia, flagrada no ato de crime cibernético e perseguição. Sua queda era definitiva. Lucas subiu ao palco e abraçou Maria diante de todos. "Você é incrível. Eles tentaram te quebrar,
e você apenas usou os pedaços para construir algo mais forte. Eu aprendi com o melhor, Lucas. Ela sorriu, encostando a testa na dele. Aprendi que o brilho de verdade ninguém consegue apagar com um botão. A abertura foi um sucesso absoluto. Dona Rosa, sentada na primeira fila em uma cadeira de rodas confortável, chorava de alegria, vendo a neta ser cercada por jovens que pediam autógrafos e conselhos. A garota que limpava vidros agora estava ensinando o mundo a enxergar. A tarde em São Paulo caía com uma coloração alaranjada, tingindo os prédios de vidro que Maria, um dia, enxergou apenas como barreiras intransponíveis. O sucesso da Fundação Reflexos não era mais apenas uma promessa, era uma realidade pulsante que ocupava as manchetes dos principais jornais de negócios do mundo. Mas, para Maria e Lucas, a maior vitória não estava nos números, e sim no silêncio cúmplice que compartilhavam enquanto caminhavam pelo jardim suspenso da sede, observando os primeiros alunos saindo das aulas de design digital, com tablets nas mãos e sonhos nos olhos. Olhe para eles, Lucas, sussurrou Maria, encostando a cabeça no ombro dele. Ninguém mais os vê como invisíveis. Eles caminham com a cabeça erguida. O vidro entre eles e o mundo finalmente se quebrou. Lucas a abraçou pela cintura, sentindo a paz que nunca imaginou encontrar em meio ao caos da metrópole. Você quebrou esse vidro, Maria. Eu apenas segurei a marreta para você, sabe? Eu passei 30 anos construindo muros de dinheiro para me proteger, sem perceber que eu estava me enterrando vivo. Você me ensinou que a verdadeira riqueza é a transparência, é a coragem de ser visto como se é. Meses depois, o cenário mudou para uma pequena igreja histórica no bairro da Liberdade, um lugar que unia as tradições e a modernidade da cidade que os uniu. Não havia ostentação desnecessária, apenas o brilho das flores brancas e a presença daqueles que realmente importavam. Dona Rosa, recuperada e radiante em um vestido desenhado pela neta, ocupava o lugar de honra. Quando Maria entrou, vestindo uma criação própria que parecia feita de luz e neblina, o tempo pareceu parar. Ela não usava o colar de diamantes que Isabela tanto cobiçava. Em seu pescoço, brilhava um pequeno pingente de cristal bruto, uma lembrança constante de que a beleza nasce da forma mais natural e resistente. Diante do altar, Lucas não segurou as lágrimas. Ao trocarem as alianças, ele não prometeu apenas fidelidade, mas prometeu nunca mais fechar o vidro para o mundo lá fora. Maria, você foi a chuva que limpou a minha visão. Prometo passar o resto dos meus dias construindo horizontes ao seu lado. Maria, com a voz firme e doce, respondeu sob o olhar atento de seus novos alunos, que assistiam à cerimônia com admiração. Lucas, você me deu a mão quando eu só pedia uma moeda. Você viu a artista quando o mundo via a mendiga. Meu amor por você é como o design que criamos juntos, forte, funcional e, acima de tudo, humano. A recepção aconteceu no pátio da própria fundação, transformado em um salão de gala, onde milionários e jovens da comunidade brindavam juntos a vida. Isabela, agora apenas uma lembrança amarga e distante, cumpria sua pena em serviços comunitários, aprendendo, da maneira mais dura, o valor do trabalho que um dia ela desprezou. Ao final da noite, Maria e Lucas afastaram-se por um momento da festa para olhar a Avenida Paulista do alto. A garoa fina começou a cair, a mesma garoa que os apresentou meses atrás. Lucas pegou um lenço e, de brincadeira, limpou uma pequena mancha no parapeito de vidro. Ainda está limpo? Perguntou ele, rindo. Maria abraçou-o por trás, observando o reflexo dos dois, agora unidos e inteiros. Está perfeito, Lucas, porque agora, não importa o quanto chova lá fora, nós sabemos exatamente para onde estamos olhando. O destino não é mais um lugar onde queremos chegar. É o caminho que estamos construindo, um passo de cada vez, sem nunca esquecer de onde viemos. A câmera se afasta lentamente,
mostrando as luzes de São Paulo brilhando como diamantes sobre o asfalto molhado. A história da garota que limpava vidros e do Trieu Fu, que aprendeu a enxergar, terminava ali. Mas o legado da Fundação Reflexos e do amor que nasceu da lama e do luxo continuaria ecoando, provando que, quando o coração está limpo, a vida sempre encontra um jeito de brilhar.